Pessoal, vamos dar início ao nosso debate. Primeiro informando para o pessoal que a gente conversou rapidamente ali com as três candidatas presentes e definimos uma formatação para o debate com uma apresentação inicial, em que cada candidata vai expor apresentar a sua candidatura e abordar sua candidatura diante da realidade hoje da categoria, diante da realidade da cidade, diante da realidade do país, dessa conjuntura que a gente está vivendo aí, com queda de uma presidente e um novo presidente em exercício e os questionamentos a todo esse processo, e apresentar sua candidatura, acordando vão ser 5 minutos para essa fase inicial. Em seguida, cada candidata vai responder a uma pergunta sobre o papel da sua candidatura, de uma mulher candidata, diante de um cenário aí, de uma política em que a maior parte a imensa maioria dos cargos legislativos, executivos, são ocupados por homens. E qual o papel dessa candidatura na relação, inclusive, com a categoria de uma mulher candidata. Depois nós vamos ter uma fase de pergunta entre os candidatos. Um candidato vai fazer pergunta ao outro, a gente vai sortear quem faz pergunta a quem, e vai haver uma resposta de 3 minutos, uma réplica de 2 e uma tréplica de 1 minuto. Por fim, a gente vai abrir para a plateia. A gente está tentando aí trabalhar com uma ideia de umas 3 perguntas da plateia, acho que talvez com tempo, e cada candidata vai ter 2 minutos para responder, e em seguida 2 minutos de considerações finais. A nossa avaliação é que isso leve aproximadamente 1h e 15 minutos. Bom, é isso. Só antes de passar a palavra às candidatas, eu queria destacar que não é a primeira vez que eu venho apresentar o debate do Sintrajude, e eu queria ressaltar que, embora a gente saiba que o público é pequeno, a gente saiba que a cada ano, inclusive, é mais difícil atrair as pessoas para esse tipo de debate, agora eu acho que cabe ressaltar, como no debate passado também fiz essa ressalva, da importância dessa iniciativa do sindicato de tentar democratizar um pouco o debate eleitoral, mas nos marcos de uma entidade sindical. A gente sabe que os espaços aí institucionais da eleição não estão abertos a qualquer candidatura. A gente sabe que como o poder econômico é determinante, e isso ganha mais importância ainda numa conjuntura em que nós temos projetos como Escola Sem Partido, outros projetos conservadores no ponto de vista do debate ideológico, do debate de ideias e de propostas, e é importante que a gente tenha um sindicato. Eu acho que é uma política do sindicato, está na contramão disso, isso é um posicionamento histórico dessa entidade, e que se reafirma na manutenção desses debates, que embora tenha uma plateia reduzida aqui, seria interessante, seria importante que tivesse uma plateia maior, também reverbera aqui essa discussão através dos meios de comunicação do sindicato, o site, o jornal, etc. Vamos passar, a gente pode começar. Podemos começar? Antes, apresentando as candidaturas. A Ana Luísa, todo mundo conhece, é servidora do TRF, aqui, servidora... Oi? Servidora do TRT aposentada, né? Do TRT Segunda Região, e a Rosália Gomes, que é do TRF, que é candidata pelo PV, a Ana Luísa pelo PSTU e aqui pelo PSOL. Podemos começar com a Rosália? Que a gente vai... Pode ser? Tá. São 5 minutos. Boa noite a todas e todos. Eu agradeço a oportunidade que o Sintrajude nos conferiu de estarmos aqui, as 3 candidatas, e agradeço ao nosso mediador também, por estar nesse momento podendo, cada uma de nós, falar um pouquinho sobre o nosso percurso, porque eu acho que esse momento é interessante para os colegas que não conhecem, né? Na verdade, é a minha primeira tentativa de envergadura política, então eu vou tentar fornecer um pouquinho do meu currículo para vocês saberem quais são minhas causas
e como é que eu cheguei até aqui e por que eu resolvi ingressar na política. Eu tenho 52 anos, tenho 2 filhos, um de 32 e uma de 28, que eu criei sozinha, então com essa dificuldade toda, além de ser advogada, depois analista judiciária do TRF, eu já era professora universitária, coordenadora da Faculdade de Direito em São Bernardo do Campo, e ainda assim, há 8 anos, fui fazer uma segunda formação na área da psicanálise, e além da jornada no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, eu também tenho a clínica e o instituto, a CLIP, que é de pesquisa em psicanálise e de orientação lacaniana. Então eu tenho essas 2 tarefas diárias aí, além de ter a casa, como toda mulher, e ter os filhos, e ter toda essa responsabilidade de ser uma mãe só, né? Que muitas colegas no tribunal também são mães separadas, divorciadas e que também não têm apoio de ex-maridos, então a gente sabe que é difícil. A minha trajetória para chegar até aqui, ela foi inversa de muitas outras mulheres que se interessaram pela política já diretamente. Eu primeiro fui fazer mestrado em Direito Político e Econômico, eu tenho uma pesquisa de mais de 25 anos na área da segurança alimentar e do desenvolvimento econômico, e eu tive a felicidade só o ano passado do meu livro ser publicado na Alemanha sobre desenvolvimento econômico e biossegurança, que eu gosto de dar para todos o título porque está no domínio público, dá para baixar gratuitamente. Eu gosto muito de dividir a pesquisa de quase 30 anos que eu fiz na área do mestrado e agora do doutorado, que me fez chegar à conclusão que estávamos envenenando, que, além do neoliberalismo intoxicante, o transgênico está causando e está aumentando as doenças degenerativas, câncer, inclusive câncer de mama. Recentemente, inclusive nos homens, eu tenho participado em muitas feiras de saúde, em CELS, e a gente faz toda uma prevenção para as mulheres a respeito do câncer de mama. Está muito ligado à alimentação e à transgenia. O que me envolveu mais na política foi o curso de formação para governantes que eu fui fazer há 2 anos na Escola de Governo, e aí eu decidi que a minha abrangência era muito pequena. Na clínica psicanalítica, como prática burguesa, você tem acesso apenas aos seus analisandos. No tribunal, muito pouco a gente conversa com os colegas porque a carga de trabalho é muito pesada. Eu sempre fui criminalista e no tribunal não foi diferente. Eu sempre fiz grandes operações criminais, zerando processos criminais, fazendo uma média muito alta de processos diariamente. Então a gente não tem tanto esse social para dividir com as colegas. Então eu acho que toda a minha pesquisa e a minha experiência com o sofrimento humano, tanto como advogada criminalista como quanto psicanalista, me levaram a crer que era o momento das mulheres com muita coragem, porque precisa ter muita coragem, para ser obrigada a se afastar em 2 de julho da profissão, senão se torna inelegível, e ao mesmo tempo ter a folha de pagamento cortada. Eu estou praticamente agora indo para o 3º mês sem folha de pagamento. Então isso é muito importante que os servidores, as mulheres que se interessem, porque a democracia agradece, afinal, que mais mulheres venham para a política. Mas não é fácil para uma servidora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região se ausentar do seu trabalho por obrigação da Constituição e ter a sua folha cortada por um fato do príncipe, né, que nós chamamos, que a gente nem deu causa. Então é uma questão muito cruel. Então eu gostei muito do convite de vir aqui para alertar as colegas que, se quiserem, se for realmente do desejo delas entrarem para a política, que elas já tenham uma experiência de outras corajosas que vieram antes, como a nossa colega Ana Luísa e a Akiko. Muito obrigada. Certinho, 5 minutos. Agora a Ana Luísa. Me ajuda com o tempo. Bom, boa noite a todas e todos. Também agradeço ao nosso sindicato, mais uma vez a oportunidade da gente que é candidato ou candidata da categoria, poder falar através do nosso jornal, através do nosso site, as nossas propostas e dessa maneira conseguir
furar o bloqueio que existe em relação às candidaturas que são comprometidas com a nossa classe, com os nossos direitos e com as nossas pautas. De fato, a última reforma que teve em relação às eleições foram para nos prejudicar cada vez mais, tirando tempo de TV, tirando o espaço nosso para poder falar para a população as nossas propostas e fazendo isso que a Rosália muito bem falou, que é agora punir as candidaturas das servidoras e servidores públicos com o corte de salário, porque nós não temos uma garantia de nossos salários por uma parte do período da nossa candidatura. Em relação à questão geral e à conjuntura que nós estamos vivendo, nós do PSTU pensamos que é um momento privilegiado para a gente apresentar o nosso programa. Nós somos um partido socialista, um partido que acredita que a mudança na nossa sociedade vai vir com a luta da nossa classe, a luta organizada, através de mobilizações, de insurreições, organizadas pela vontade e pela participação dos trabalhadores. Então, nós temos uma participação nas eleições com uma posição de que essa candidatura, a minha e dos outros companheiros que são nossos candidatos, fortaleçam essa nossa luta. E nesse momento em que que nós estamos vivendo uma situação de crise política e de crise econômica e social brutal no nosso país, nós temos que falar a nossa política, o nosso programa. Em primeiro lugar, nós achamos que o impeachment que ocorreu passa claramente como uma farsa, né? Nós achamos que foi trocado 6 por meia dúzia. Dilma era a presidente, Temer o vice, são, portanto, parte de uma mesma política, faces de uma mesma moeda, e hoje nós temos um governo que pretende não só manter as propostas de cortes de direitos que Dilma já vinha impondo a todos nós servidores e servidoras públicas há anos, com salários congelados, com perda de direitos, com uma sobrecarga imensa de trabalho, sem concursos públicos, né? E o conjunto da sociedade com desemprego, com as reformas da Previdência que Dilma fez e agora o Temer quer dar consequência. Nós estamos num momento em que nós temos que ter claro que, de fato, não houve mudança nenhuma. E nós não temos que nem apoiar esse governo e muito menos querer que a Dilma volte. O que nós temos que fazer com a nossa luta, com a nossa organização, fazer uma forte mobilização para colocar para fora o Temer, para colocar para fora todos aqueles que no Congresso Nacional querem nos tirar direitos. Então tem que sair o Cunha, tem que sair aqui do governo do Estado o Alckmin, tem que tirar o Haddad. Nós temos que colocar todos para fora e ter eleições gerais em todos os níveis imediatamente, para que a população possa tirar para fora quem quer retirar os nossos direitos. Mas essas eleições têm que ser, na nossa opinião, com outras regras. Eleições, da maneira como se dão hoje, elas são cada vez menos democráticas e o resultado delas é sempre uma distorção da vontade dos homens e das mulheres que trabalham e constroem nosso país. Então, nós temos que fazer outras regras. Em primeiro lugar, salários de vereadores, salários dos congressistas, de todos do executivo, tem que ser igual aos dos professores e das professoras. Não é possível que eles ganhem o que eles ganham e que votem um salário mínimo para toda a nossa classe e que imponham retiradas dos nossos direitos. Então, a nossa candidatura do PSTU se propõe a levar todas essas bandeiras, além de outras muito importantes, como a questão da luta contra toda forma de opressão. Opressão às mulheres, opressão aos negros e negras, opressão aos LGBTs, às LGBTs que lutam por direitos e por igualdade. Agora aqui, são 5 minutos. Você quer que eu avise quando estiver completarem 3 e 4? Ou só quando faltar 1 minuto? Eu posso completar dentro dos 5 minutos. Pode ser. E a gente fala 2 minutos, de repente, ficar um pouco mais. 3 minutos. Boa noite à mesa. Boa noite
plateia. Eu estou aqui muito feliz, apesar de estarmos, né, com poucas pessoas que eu acho que deveria ter mais interesse política, principalmente por sermos servidores públicos, mas infelizmente não é assim. Eu sou aposentada, sou formada em Direito, sou advogada, sou psicanalista e faço parte do Conselho dos Idosos, dos Conselhos de Saúde e também participo na moradia, na habitação. Então eu estou participando na política há muito tempo, mas infelizmente a política ele não vai para frente. Política parece que estaciona, sempre está estacionado. Então toda vez, gerações e gerações que chegam, parece que estão fazendo a mesma luta que nós fazíamos. Infelizmente, ou talvez às vezes até pior. Porque parece que não há evolução política, social no mundo inteiro, não é só no Brasil. E eu participo nessas atividades sociais porque o importante é a gente levar ao conhecimento ao social. Não adianta nós ficarmos discutindo política entre quatro paredes, né? Ou política que nós sabemos o que é política e não sabemos, não levamos para a sociedade. Se nós quisermos melhorar a política do país ou do mundo, nós temos que começar a levar para a sociedade o que é política, qual é o direito, qual é a obrigação. E muitas vezes fala da obrigação e esquece dos direitos. Direito e obrigação andam juntos. Então, onde tem obrigação, temos que ter direitos. E eu participo muito da comunidade, participo dos idosos, das crianças, da saúde, e eu vejo uma precariedade nisso. Então, infelizmente, eu vou falar mais sobre social, né? Porque nós temos que enxergar a sociedade. Não é só enxergar a minha casa, enxergar a minha família. Eu acho que minha família faz parte da sociedade e temos que enxergar a sociedade. Enxergando a sociedade, nós chegamos na nossa família. Então, eu estou mais participando na política, sempre participei. Talvez não é escondida, né? Porque a gente não consegue sobressair, porque a gente sempre parece que está na sombra dos políticos, porque eles não dão oportunidade para aqueles que querem mudar. E eu faço essa parte da política mais pelo social. E também, no funcionalismo público, nós somos trabalhadores nós que trabalhamos para levar o Brasil para frente, não sei se... Não são aqueles que estão lá em cima, juízes, né, deputados, vereadores, governantes que levam o Brasil. Eles simplesmente administram o que o funcionário público leva para eles. E do funcionalismo público é que saem grandes finanças para poder distribuir para a sociedade, o que não está acontecendo. Então vamos levar nossa política, levar conhecimento política para a sociedade, para a categoria, para a social. Nossa missão é levar para eles essa parte, levar conhecimento o que é ser social, o que é política. Que a maioria são analfabetos políticos hoje. Nós estamos percebendo que está tudo vazio. Olha, são funcionários públicos que deveriam estar lutando pelos seus direitos e suas obrigações. Era isso que eu queria transmitir. Muito bem, 5 minutos concluídos agora. Agora a segunda fase,
temos 3 mulheres candidatas aqui, cada uma delas vai falar o que representa a candidatura de uma mulher na sociedade, na política. A gente pode começar agora podemos começar com a Ana, depois aqui e encerrar a Rosário. São 3 minutos. Bom, no geral, a minha opinião, e eu acredito das companheiras que estão aqui, é que o lugar das mulheres é em todo lugar, na política, nas lutas, e não como a sociedade impõe e apresenta, né, um lugar das mulheres restrito ao lugar do lar, da família, do cuidado com os filhos. Então, nós temos que participar, e a minha candidatura e de todas as companheiras que estão candidatas neste momento no PSTU, para colocar a luta geral da nossa classe, a defesa dos direitos, como parte da luta geral que nós somos, e também a defesa do que é colocado muitas vezes como bandeiras das mulheres, que de fato não são, né? Então, as creches, o direito ao corpo, ao aborto, o direito à nossa sexualidade, o direito a andar nas ruas sem sofrer qualquer tipo de assédio, violência, o direito ao estudo, ao trabalho, a viver, porque de fato o que nós estamos vendo neste momento no Brasil e no mundo é que as mulheres estão morrendo, são assassinadas diariamente. Aqui no Brasil é impressionante e insuportável a situação que as mulheres vivem de opressão e de violência. Então, a candidatura das mulheres tem que ter essa bandeira contra a violência, do nosso direito a viver e viver com igualdade, com salários iguais, com todos os direitos, mas nessa luta, no nosso modo de ver, nós que somos do PSTU, os grandes aliados, as grandes aliadas são as mulheres e os homens da classe trabalhadora. Por exemplo, nós não temos uma opinião de que uma mulher como a Dilma, que fez um governo que não garantiu os direitos das mulheres, né, não garantiu a nossa organização e nosso direito a viver sem violência, pelo contrário, no final do seu mandato, cortou o nosso direito às pensões, né, e também tem uma posição de igualar o tempo de serviço para aposentar entre mulheres e homens, né? Então, este tipo de mulher, como foi a Dilma no seu governo, e também hoje, por exemplo, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, aqui em São Paulo, na 2ª região, que se colocou indiferente aos suicídios que estão ocorrendo naquele prédio, as soluções para isso, nós temos uma opinião que não são as nossas aliadas na causa de luta e de defesa dos direitos das mulheres. Então, nós somos, sim, pelo direito das mulheres e a luta das mulheres para obter esses direitos, mas nós consideramos que é centralmente a unidade da classe trabalhadora, homens e mulheres, que vai obter essas conquistas. Então, nós somos feministas, sim, mas nós fazemos um corte de classe. Não basta ser mulher, tem que ser feminista e trabalhadora. Obrigado, Ana. Agora, aqui com 3 minutos. Bom, sobre as mulheres. As mulheres, não deveria haver esse negócio de gente precisar de ficar falando de machismo, de feminismo. Né? Nós deveríamos falando sobre seres humanos. Porque os seres humanos, sem ter uma mulher e sem ter homem, não existiria. Agora, o que está necessitando de mulheres, né, tomarem as posições? Que as mulheres não tomam posições. Há necessidade de tomar uma posição de mulher, né? Porque nós que criamos nossos filhos, nós que levamos nossos filhos na auge da vida, para subir na vida. Quando um filho ele se torna médico, quando ele se torna um grande homem,
sempre tem uma mulher atrás, principalmente a mãe, né? Porque a mãe é aquela que incentiva os filhos. A mãe, ela é capaz de dar a vida pela alegria e felicidade dos filhos, seja homem, seja mulher. Então a mulher tem que tomar uma posição de que mulher, não como mulher companheiro de homem, para parir, por filho no mundo, mas mulher que está de lado a lado com os homens. Que eles dependem da mulher como a mulher depende deles. Evitar essas, porque nós estamos numa guerra entre mulher e homem, onde está havendo essas violências, onde estão matando as mulheres, violentando as meninas, violentando as mulheres, irmãos, irmãs, né? Porque eles não fazem aquela discriminação de homem e mulher. Então nós temos que começar a mulher tem que tomar uma posição de mulher. Dizer, aqui eu faço, aqui eu vou construir e aqui eu vou dirigir, né? Para que o mundo melhore para todos nós, tanto para o homem, tanto para as mulheres. Obrigado, Kiko. Agora, Rosário, 3 minutos. Bom, em um primeiro momento eu diria que o Partido Verde, ele tem 12 valores, dos quais 2 tocam diretamente a questão da mulher, né? A cidadania feminina, e ela é específica, e o outro valor, que é o respeito à diversidade de gênero, que envolve o ser humano, como a Kiko falou, de um modo global, né? E holístico, sem muitas etiquetas. São valores muito caros para o Partido Verde, que foi uma das coisas que me interessou muito em me filiar, é o fato de ser um partido, dentre todos aqui no Brasil, que também existe internacionalmente e fora do Brasil é muito forte, né? É um partido com muita tradição. E eu acho que a sustentabilidade envolve todo o partido, a energia limpa, uma mudança de mentalidade, e na contramão do crescimento do neoliberalismo, mas de frear esse progresso perverso que a gente tem até hoje. Eu queria muito falar que só 11% das mulheres estão nas nossas casas parlamentares e que esses 30% de cota é um pequeno passo, mas já é um passo. Efetivamente, eu acho que ele não vai resolver a curto prazo o problema das mulheres na política, mas já é um começo. Eu acho que a revolução passa por nós, mulheres, cada vez mais entrarmos mesmo na política, como nós 3 estamos fazendo agora. Agora, eu acho que essa revolução e a transformação está na mão das mulheres, que tem que acreditar nas outras mulheres, ao invés de ser rivais, e votar nas mulheres, né? Acreditar que a gente pode representá-las. Mas uma coisa muito sensível para mim, porque a Ana Luísa tocou no ponto do suicídio, e eu fiz durante 3 anos uma pesquisa no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, por minha conta e risco, após a minha formação em psicanálise. E os números assustadores de licenças psiquiátricas e afastamentos compulsórios, inclusive aposentadorias compulsórias de colegas, é assustador. E não se tem, parece que é invisível a depressão, mas às vezes a gente brinca que seria necessário pôr fluoxetina na água dos bebedouros no tribunal, porque as pessoas estão gravemente adoentadas com depressão e outras doenças que tais psicológicas. E eu tentei chamar a atenção, tentei fazer cursos, sou do banco de talentos do tribunal, levei várias vezes cursos prontos, mas até hoje não houve muito interesse. Já trouxe para o sindicato essa questão, para o Kleber há mais de 4 anos, e todas as greves, eu sempre finco o pé, que a mulher está adoecendo, sendo operada, tendo endometriose, morrendo, como uma colega há 2 anos de 57 anos morreu, e nós estamos passivos e sem poder fazer nada. É um alerta que fica aqui. Obrigado, Rosário. Agora nós entramos na segunda fase do debate. Um candidato pergunta ao outro. São 3 minutos para a resposta, 2 minutos para a réplica.
e 1 minuto para a tréplica. Eu mesmo vou sortear aqui quem faz a primeira pergunta. A Kiko, você pode escolher uma candidata para perguntar, 3 minutos para a resposta, 2 minutos volta para você e 1 minuto para a tréplica. É 1 minuto para a pergunta, né? Acho que está legal. Pode ser qualquer tema, né? Pode ser de livre escolha da candidata. Então eu vou fazer pergunta para Rosária. Eu queria perguntar para você, que você faz psicanálise, ser psicanalista, o que você acha no Brasil sobre os problemas dos idosos que estão abandonados, não no sentido assim, não abandono de estar abandonado na rua, mas um abandono de falta de política para os idosos. E eu gostaria de saber de você o que você acha, o que deveríamos fazer, o que os políticos deveriam fazer e o que você faria na Câmara dos Vereadores. Eu agradeço muito essa pergunta aqui, porque é uma pergunta muito cara para mim, que trabalho com idosos também na clínica psicanalítica. Eu tenho tristeza em dizer que eu penso que é uma questão muito cultural, que o Brasil não privilegie, não proteja os idosos. Em outros países ocidentais, o idoso é tido com grande respeito, com sabedoria milenar de passar as tradições para os mais jovens. Então ele tem um lugar muito especial na cidade, na polis, na organização política, inclusive. Então é triste que no Ocidente a gente não tem essa tradição, mas quando não tem a tradição, precisa de educação. E a educação passa desde os pequenos para aprenderem com idosos. Eu acho que tem políticas públicas, governanças públicas muito interessantes no sentido de aproximar idosos de crianças, fazer esse intercâmbio e colocar também adolescentes para prestar um tipo de serviço social em locais que estejam idosos, né? Principalmente locais mantidos pelo poder público, porque a grande maioria é privado e a gente não tem também controle. O Ministério Público tenta, mas é muito difícil fiscalizar todas as clínicas também. Então, eu acho que a pior desistência é da própria família, que coloca, às vezes, num lugar mesmo particular, e desiste daquele idoso, né? Então, eu acho que isso passa por uma mudança de mentalidade. Você falou da psicanálise, eu acho que Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, ele tem um capítulo que fala narcisismo das pequenas diferenças. E esse texto explica bem o ódio, a intolerância da diferença, do que não é igual. Então, a gente teria que respeitar muito mais o diferente. E eu acho que políticas públicas são possíveis para acessibilidade, para cuidar das limitações, mas para apurar essa riqueza que o idoso pode dar, inclusive para a política da cidade. Obrigada pela pergunta. Então, a minha pergunta sobre idoso foi justamente porque eu faço parte do Conselho dos Idosos, eu lido muito com os idosos, e eu vejo que a maioria das idosas, principalmente idosas, né, a maioria são viúvas, separadas, então elas têm muita solidão, depressão, né? Então, eu gostaria, por isso que eu queria saber o que é que, se você estiver na Câmara, qual a posição que você iria ter com os idosos, porque eu não vejo uma política para lá dos idosos. E daqui a alguns tempos, não precisa nem daqui 10 anos, cada vez mais está crescendo a classe dos idosos. Então é necessário que nós tenhamos que começar a se preocupar com idosos,
Porque todo mundo está sujeito a ficar idoso. Já nasceu, já tem um ano de vida, já é um ano mais velho, né? Nasceu, já tem um ano mais velho. Aí a sociedade parece que eles não vão ficar idosos, né? Os políticos acham que eles nunca vão ficar idosos, apesar que eles têm lugar próprio, lugar legal, tem dinheiro, tem tudo bem para se cuidar. Mas vai ser meia dúzia de políticos que tem lugar para ficar bem cuidados. E o restante, milhões de idosos, onde vai ser cuidado? Então, há necessidade disso. Infelizmente, a política pública no Brasil é mistanásia, né? É a morte dos excluídos. O direito penal é o direito dos excluídos, o SUS é dos excluídos.